Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para celebrar mais um culto de quinta-feira e estamos ainda momentaneamente impossibilitados de estarmos juntos, reunidos todos aqui na congregação. Por isso estamos fazendo esses vídeos, mas nós estamos trazendo a palavra aqui para vocês através desses vídeos e vocês estão no conforto do lado de vocês. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 18, que diz assim: Estou certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar às glórias em que nós há de ser revelada. No 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No versículo 24 diz assim: Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já se tem? No 25, se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Amém? Então eu gostaria de dizer, meu irmão, que nessa noite que Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Tudo que está acontecendo não está nos trazendo aflições, é uma verdade, mas é uma verdade relativa, não é a verdade de Deus. Deus muda circunstâncias e muda diagnósticos, e crendo nessa palavra, nós temos que permanecer firmes, e com esse entendimento vamos adorar o nosso Senhor através do louvor. Amém? Boa noite, irmãos. Levante as suas mãos, vamos adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Pai, reconhecer a Tua majestade, reconhecer quem Tu és em nossas vidas. Queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós Te amamos, que nós Te desejamos. Nós queremos dizer que Você é bom, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito
toda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Jesus e Aleluia, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que em você nós estamos protegidos. Como é bom saber, Senhor, que debaixo das tuas asas, Senhor, nós estamos seguros. Você é o nosso lugar seguro. Você é o nosso lugar secreto, o nosso lugar de descanso, Senhor. Nós temos a certeza e a convicção de que nós não precisamos estar ansiosos por coisa nenhuma, Senhor, porque tu cuidas de nós. Aleluia. No esconderijo onde eu posso descansar, o teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força e me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder. Tu habita em mim, tu opera em mim e se move em mim, Senhor Jesus. No esconderijo, no esconderijo onde eu posso descansar, o teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou
protegido na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder. Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Deus é bom, Deus é fiel e diz na sua palavra: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está na sua casa, nós, como sabemos, estamos impedidos provisoriamente, temporariamente, de estarmos juntos, congregando, a igreja do Senhor reunida, mas nós estamos nas nossas casas, nesse momento, recebendo a palavra do Senhor com aqueles que nós amamos, que são os nossos familiares. Eu quero que você fique à vontade e, nesse momento, nós vamos orar para começarmos a ministrar a palavra do Senhor. Pai querido, nessa noite nós queremos glorificar o Teu nome, te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, que repousa sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco, nos guardando, Pai, em todas e quaisquer circunstâncias, porque, Pai, tão encarecidamente, o Senhor nos diz: porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, eu colocarei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Nós te louvamos, Senhor, pela certeza, pela convicção que a Tua palavra é fiel, e nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua igreja, que está nesse momento recebendo de Ti essa palavra que nos fortalece, porque a Tua palavra, ela é escudo e broquel para aqueles que seguem a Ti, que confiam na Tua palavra. Obrigado, Pai, pela inspiração, pela Tua graça sobre nossas vidas, e Senhor, nós queremos estar, Pai, com os ouvidos atentos, e assim como Samuel que disse: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Nós queremos nessa noite receber a Tua palavra, que ela é bálsamo sobre as nossas vidas, ela é luz para o nosso caminho. Nós te louvamos por isso, Pai, e desde já dizemos: bendito Espírito Santo, que Tu és livre para falar aos nossos corações. Te louvamos por isso, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, eu convido você para abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 16.
É um texto que nós temos uma certa familiaridade, porque é muito ministrado. Esse episódio é tão importante que o Senhor inspirou, que o Espírito Santo inspirou os escritores para que ministrasse essa mesma palavra em Mateus, no capítulo 14, e também em Marcos, no capítulo 6. Então, queridos, diz assim, João capítulo 6, versículo 16: Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar encapelava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram a Jesus aproximar-se do barco, andando por sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temas, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Glória a Deus. Queridos, que texto maravilhoso é esse que nós terminamos de ler. Jesus estava no seu ministério, já tinha curado muitas pessoas, já tinha feito milagres maravilhosos, nesse mesmo dia, tinha terminado de multiplicar pães. Eram 5 pães e 2 peixinhos, mas ele multiplicou e alimentou mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então, uma multidão muito grande. E depois de ter feito essa multiplicação, ainda sobraram muitos cestos cheios de pães. E os discípulos perceberam tudo isso, e Jesus então pediu para os discípulos seguirem destino, pegarem aquele barco e seguirem para Cafarnaum, para outra cidade, que era do outro lado. Ele então ficou despedindo as multidões, e nos outros textos diz-nos que ele subiu ao monte para orar, e ficou em comunhão com o Senhor, com Deus. Ora, era no final da tarde. Ele então passou longas horas, e quando já estava na 3ª ou 4ª vigília, nós estamos falando 3 horas da manhã, por aí, 3 a 4 horas da manhã, ele então retornava, e os discípulos, o mar estava encapelado, os ventos muito fortes, e os discípulos estavam lutando, remando com muita dificuldade. Nós não estamos falando num percurso pequeno, queridos, estamos falando em 5 ou 6 quilômetros, uma distância grande quando o mar está lutando, quando o vento é contrário. Eles estavam então numa situação difícil, lutando para chegar a outra margem, e então Jesus estava andando sobre as águas. É óbvio que nós podemos raciocinar, pensar, meditar e verificar que Jesus também tinha andado todos esses quilômetros, 5 a 6 quilômetros sobre as águas. Queridos, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, e é tão interessante que os escritores sagrados fizeram questão de registrar em 3 livros essa passagem. Mas que coisa preciosa, se nós meditarmos que Jesus estava andando em fé durante todo esse tempo, 5 ou 6 quilômetros de caminhada sobre as águas do mar revolto. Não era uma água parada, cristalizada, não, era uma água que estava agitada, impelida pela força dos ventos, mas Jesus manteve a sua fé desde o início, para pisar na água, até caminhar 5 ou 6 quilômetros. Nós estamos
falando de um milagre que estava acontecendo. E Jesus andava então em direção àquele barco. E os discípulos estavam nervosos, assombrados, porque viram aquele homem andar no meio da água, aquele vulto, porque já era alta madrugada, e eles ficaram com medo. E Jesus disse: olha, não temais, sou eu que está chegando. Queridos, vocês sabem que muitas circunstâncias da vida nós passamos, e muitas vezes sentimos temores, medos da circunstância, ou circunstâncias procuram nos aprisionar, e por um instante vem justamente um temor, algo que nos cerca, que nos traz pavor, por alguns instantes. Mas nós temos que lembrar, conforme Jesus mesmo está mostrando nesse exemplo, que ele estava de olho, ele estava ligado, ele estava com cuidado naqueles discípulos, porque ele tinha dado uma ordem que eles entrassem no barco e fossem na frente, enquanto ele despedia a multidão. Jesus está sempre, pela força da aliança que ele fez contigo, que você fez com ele, e uma aliança é um pacto que envolve um compromisso recíproco, é um sinalagma que nós falamos em direito, ou seja, são obrigações que se equiparam. Nós, na verdade, temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso através do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Ele que está conosco todos os dias, não nos deixará. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, ele fala sobre isso, diz que não nos deixaria, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E o que é, pastor, a consumação dos séculos? É o período que a humanidade está passando, é o período de vida que você tem. Ele diz que estará com você todos os dias, até o momento de você partir para a glória. Quando se completar o tempo de você, que está registrado para você viver aqui, Ele então te levará em glória. E você não está sozinho. Diga: eu não estou sozinho. Diga: o Senhor está comigo. As turbulências vêm, e as aflições vêm, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos deu o exemplo como nosso irmão mais velho. Você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso mediante Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está contigo lado a lado, ombro a ombro, guardando a tua vida, preservando a tua vida, porque Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, mas Ele te guardará debaixo das penas dEle. Você estará seguro, porque a verdade dEle é o teu escudo e é broquel. E não esqueça, Ele disse: eu e o Pai somos um. Filipe uma vez disse: Senhor, mostra-nos o Pai, já é o suficiente. Ele disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco e vós não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo: olha, o Espírito Santo de Deus, Deus é Espírito, e Deus está habitando em mim em plenitude. Ele estava dizendo isso. Ele, então, Jesus Cristo, era a própria deidade em forma. Se você quer ver Deus, olhe para Jesus. Está escrito em João, também no capítulo 1, versículo 18, diz que nunca ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao seio do Pai, ou do lado do Pai, foi esse quem o revelou. Ele é a expressão exata de toda a deidade. Jesus Cristo é a expressão de Deus. Jesus Cristo é o cajado que nos conduz a Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele morreu, mas ressuscitou, e subiu e está ao lado do Pai, e intercede por você. Ele te guarda. A mão do Senhor é sobre a tua vida.
o que você tem de precioso, se você guardar a aliança, Deus lhe protege, Deus lhe guarda, Deus lhe conduz em vitória e Deus te livra de todo o mal. Não temas, ó pequeno rebanho de Jacó, porque agradou ao Pai e te concedeu o reino. Que palavras lindas! Mas aqueles discípulos estavam desesperados naquele momento. Eles estavam lutando, mas sem muito sucesso. Eles estavam remando 5 ou 6 quilômetros e aquele homem começou a andar. Eles olharam e se assombraram. Jesus disse: não temas, sou eu. Sabe, amado, que no momento em que você está passando por dificuldades, é necessário que você se apegue às promessas da palavra, a certeza e a convicção que essa palavra te guarda. É essa palavra que vai te conduzir em paz e em triunfo. É essa palavra que alimenta o teu espírito, porque o teu espírito tem que se fortalecer, porque é o teu espírito que vivifica a carne. O teu corpo, ele é vivificado pela palavra. Você se alimenta diariamente com mais de uma refeição, eu creio que no mínimo 3 refeições diárias, que é o que acontece, para que o seu corpo seja salutar, para que o teu corpo tenha energia. Mas o Senhor, Ele diz algo precioso, algo poderoso, algo que te sustenta, algo que te levanta, algo que te conduz. E Ele diz, lá em Deuteronômio no capítulo 8, Ele falando acerca das grandes maravilhas que o Senhor fez, Ele disse: eu fiz você, te levei como asas, como águia leva os seus filhotes, assim eu te levei, eu te fiz passar fome, para que tu venhas a compreender que nem só de pão se vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O teu espírito, o teu homem interior tem que se fortalecer dia a dia com essa palavra. É essa palavra que te levanta, é essa palavra que te sustenta, é essa palavra que te mantém de pé. Glória a Deus, aleluia, aleluia. É essa palavra que vem como socorro bem presente na hora da angústia. Ela vem para você, para te levantar, para te sustentar, e o Senhor da palavra, o Espírito da verdade, chega para você, e Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, eu não te deixarei, até que tu venhas a cumprir a obra que eu tenho contigo. E por conta disso, Ele sustenta a tua casa, Ele sustenta a tua família. Não esquece nesse momento de dificuldade, que todo mundo está passando, isso é coisa pouca, que falta ainda acontecer, muitas coisas estão acontecendo, não é o máximo, não, é necessário, pois, que aconteçam essas coisas, porque é cumprimento de profecia. Está escrito lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, está escrito em Lucas também, no capítulo 21, quando os discípulos olharam para o templo e disseram: Senhor, que estrutura grande é essa desse templo, que coisa preciosa. E realmente era o templo de Herodes, aquele templo de Salomão, que Herodes levou 46 anos para reconstruir, e era todo ornado, por dentro e por fora, tinha muitas preciosidades, por dentro era todo de ouro, ou tinha muitas paredes que tinham ouro, mas o Senhor disse: olha, não te admires, porque chegará um tempo em que não ficará pedra sobre pedra. E eles perguntaram: quando acontecerão essas coisas? E ele começou a falar e disse: que ninguém vos engane, virão muito em meu nome. Quantas pessoas, quanto anticristo tem se levantado dizendo que é realmente o Cristo? Muitos, ao longo da história. O próprio João, o apóstolo João, ele diz que: filhinhos, muitos virão, e tem surgido muito anticristo, não creiais em todo espírito. Mas ele diz também: haverá fomes, haverá terremotos, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Quantas e quantas guerras têm acontecido no curso desses 2000 anos que Cristo pisou aqui na terra? E ele disse: e haverá pestes, fomes, e acontecerão.
Mas quando tiver tudo acontecendo, quando essas coisas estiverem acontecendo, não fique impressionado, porque é apenas o princípio das dores. E mais à frente ele diz: quando acontecer essas coisas, levantai a vossa cabeça, porque o Senhor está voltando. Olhai para cima, de onde virá o Senhor. Igreja do Senhor, não temas, mas a tua família, ela está passando por dificuldade, é claro. Jesus disse: Senhor, não vos peço que tire do mundo, mas peço que livre-os do mal. Você e eu somos preciosos ao Senhor, mas debaixo de circunstâncias difíceis. Eu não estou me excluindo, não, todos nós. Não existe super crente, não. Existe crente que crê efetivamente, é até uma redundância, crente que crê. Todo crente é aquele que crê, mas o que você está crendo? Você está crendo na provisão do Senhor? Você está crendo na segurança do Senhor? Eu quero exortar você, querido, como um pastor, como um pai, eu quero te exortar. Não deixe, em tempos de circunstâncias difíceis, não deixe que essa palavra venha ficar obscurecida no seu coração. Não, você deve se apegar com mais firmeza a essas verdades que nós temos ensinado. É o momento em que você deve se apegar a essa palavra, crendo que o autor da palavra, que é o Espírito Santo, crendo que é Ele que te sustenta no momento de angústia, Ele que te sustenta nos momentos de adversidades, é Ele que te livra da morte, é Ele que faz com que você ande em segurança, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, é a palavra que te dá a autoridade, é a palavra do Senhor que te traz graça e inspiração, e nela traz para você fortaleza. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: é nessa palavra que eu repouso, é nessa palavra que eu respiro, porque o Senhor é que nos guarda, amados. A tua casa está guardada no Senhor. Tribulação, dificuldades, sim. Enfermidades podem acontecer, sim, ninguém está isento, mas não prevalecerá, não ficará, não permanecerá, porque o Senhor diz que 7 vezes pode cair o justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Diz que o justo não será gravemente abalado, significa que o justo pode ser abalado, mas a mão do Senhor está te guardando, a mão do Senhor está preservando a sua casa, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Os discípulos estavam preocupados, ficaram com medo, mas Jesus andando sobre as águas, querido, 6 quilômetros não é brincadeira, é muito longe, é uma distância grande. 6 quilômetros é meia légua, são 6.000 metros para se andar de passo a passo e de fé em fé. Jesus, volta a dizer, em cada momento ele estava no exercício da fé. É interessante, porque em outra passagem, Pedro, nesse mesmo episódio, mostrando sobre o outro enfoque, diz que Pedro disse: Senhor, se és tu, mandas que eu vá até a ti. E Jesus disse: vem. Sabe, amado, o que Jesus ama é ver justamente os seus filhos exercitando a fé que uma vez por todas já foi entregue aos santos, como está escrito. Essa fé que a cada dia é acrescentada quando você ouve a palavra do Senhor, como está escrito em Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, que diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que te fortalece é essa fé. Agora, como depositar essa fé no seu bom tesouro? A Bíblia diz que o homem bom, do seu tesouro particular, do seu coração, do tesouro que está acumulado no seu coração, ele tira coisas boas. Você e eu temos que estar cheio da palavra, para que nós possamos, quando chegar as circunstâncias difíceis, tirar a palavra do nosso bom depósito e confessar a palavra, porque a fé, ela exige uma atitude.
E a fé que foi depositada em nosso coração, ela vai crescendo. Cada dia, quando você lê a palavra, mais você se conscientiza que a palavra é verdadeira, mais você se conscientiza que a palavra é fiel. E quando você se exercita na palavra, a mão do Senhor se estende, confirmando a palavra, conforme está escrito lá em Marcos. Diz que depois que os discípulos viram Jesus Cristo ser assunto ao céu, e Jesus disse que esses sinais hão de seguir os que crerem em meu nome, falarão novas línguas. Você já é batizado no Espírito Santo, querido? Já? Então, na verdade, você já tem o selo do Espírito Santo e já tem o poder do Espírito Santo sobre você e em você. Tem uma unção que repousa em você, que permanece, ela não é transitória, não é passageira. A unção que vós recebestes, ela permanece em vós. Está escrito lá na epístola de 1 João. Mas é necessário, queridos, que você e eu tenhamos essa palavra no nosso coração. E Jesus disse: esses sinais vão seguir os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão demônios, eles pegarão em serpente, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amado, você e eu temos que crer nessa palavra. Essas circunstâncias, esse coronavírus, não estamos desprezando, não, é uma peste, sim, é uma peste, mas ela não deve prevalecer sobre as nossas vidas. Levanta-te em nome de Jesus, homem e mulher de Deus, impõe as mãos sobre você, impõe as mãos sobre seus filhos, e diga: se porventura chegou essa peste, não prevalecerá, não permanecerá, porque ela está debaixo, ela é inferior ao nome de Jesus, que é sobre todo nome. Dê nome à enfermidade e lança fora, mas é necessário que você se fortaleça na palavra, assim como é necessário que o teu corpo, ele venha se fortalecer, o teu corpo físico, com o alimento, porque nem só de pão vive o homem, mas é necessário o pão, mas é necessário também o pão celestial. E essa comida celestial, o pão que desceu do céu, ela vem mediante o estudo e a meditação da palavra, a confiança na palavra. Jesus está com você. Ele disse: certamente estou convosco, não te deixarei, até que tu venhas a cumprir o teu tempo aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esses discípulos estavam então nervosos. Mas Jesus, quando Pedro disse: vem, ele foi. Ele começou a andar, andando sobre as águas. Há quem diga e quem censure a atitude de Pedro. Não, eu não censuro. Eu não censuro a atitude de Pedro, porque ele foi o único dos discípulos que conseguiu andar sobre as águas. A Bíblia diz, não diz quantos passos ele deu, mas diz que ele começou a andar. Ele seguiu o exemplo do mestre. Ele disse: mestre, eu vou até ti, e começou a andar. E então, prestando atenção, porque o mar estava revolto, o mar não parou para esperar que Pedro exercesse a fé que ele estava naquele momento. Não, mas enquanto Pedro estava olhando para o mestre, considerando o poder do mestre, ele começou a andar. E Jesus Cristo, Pedro como pescador, estava consciente que já estava em alto mar, porque já tinha andado de 5 a 6 quilômetros, mar adentro, ou atravessando aquele trecho, para chegar em Cafarnaum. E é interessante, que Pedro, mesmo consciente daquela circunstância, mas ele olhou para o mestre, ele olhou para Jesus, e ele sabia que Jesus era poderoso. Ele já tinha inclusive passado por experiências maravilhosas, ele já tinha imposto as mãos sobre pessoas, e pessoas tinham sido curadas, ele já tinha recebido a delegação de Jesus, ele e os outros 11, para curar pessoas, expulsar demônios. Ele já tinha recebido essa incumbência, como relatam nos outros evangelhos.
mas ele estava convicto disso, e olhando para o mestre. Quando ele olhou para o mestre, ele certamente, ele não titubeou, ele estava com o olhar fixado no autor e consumador da fé dele, que era Jesus Cristo. Enquanto ele estava olhando para o mestre, ele não fraquejou, mas chegou um determinado momento em que ele prestou atenção às circunstâncias, os ventos que lhe eram contrários, o barulho do mar que estava revolto. Ele então, olhando para a circunstância, ele titubeou e começou a afundar. E Jesus foi até ele, porque ele disse: mestre, socorre-me. E Jesus estendeu a mão, tocou na mão dele, o susteve, levantou Pedro. E Pedro então estava consciente de que a mão do Senhor estava guardando a vida dele. Naquele momento, ele disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Eu voei no tempo e lembrei, quando nós cantávamos, há pouco mais de 40 anos, um hino que diz: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou sem ti, Senhor, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Aleluia! Pedro, na verdade, confiou no Senhor, e porque ele confiou nele, na hora, mesmo no instante em que ele, por algum momento, foi envolto pela circunstância, a mão do Senhor o susteve, a mão do Senhor o levantou, a mão do Senhor o sustentou, a mão do Senhor e foi estendida sobre a vida dele, e ele pôde então ser levantado. A Bíblia não diz, volto a falar, quantos passos ele deu, mas uma coisa eu posso imaginar: naquele momento de pressão, naquele momento de circunstância contrária, a mão do Senhor susteve Pedro, e os dois entraram abraçados naquele barco. E a Bíblia diz então que ao entrarem no barco, o mar parou, deixou de ser revolto. Os ventos pararam e eles chegaram em paz e em segurança ao destino. Querido, Deus vai te conduzir em paz e em triunfo. Glória a Deus pela tua vida, mas exercite a tua fé. A fé sem obras é morta em si mesmo. Ore, estenda a mão sobre a tua família. Ore pela tua família, ore por você também. Começa a caminhada da fé e no exercício da cura divina. É importante que você, amados, é importante que compartilhemos essas experiências. Há 21 anos, Deus tem me dado a graça de crer nessa palavra, como você também crê, mas também de impor as mãos sobre pessoas. Naquele tempo, uma promessa eu fiz ao Senhor no meu coração, foi justamente não duvidar da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é escudo e broquel, é segurança para aqueles que nela confiam. E eu disse: Senhor, está escrito na tua palavra, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, eu vou ter o privilégio de ver pessoas sendo curadas. E eu comecei, e eu tinha que ficar convicto dessa palavra, e comecei a impor as mãos, sabe quem, queridos? Em muitas pessoas? Inicialmente não. Eu tinha que impor as mãos primeiramente em mim, crendo na palavra. Então, quando chegava naquele tempo alguma dor de cabeça, eu impunha as mãos sobre a minha cabeça, ou sobre o órgão que estava doendo, e dizia: em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer enfermidade, porque está escrito em Isaías 53, versículo 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E eu criei nessa palavra. Está escrito também em Mateus capítulo 8, fazendo referência a essa palavra, que diz que Jesus curou a todos os enfermos que se achegavam a Ele, para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de Isaías, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades.
Está escrito também em 1 Pedro, que ele levou sobre si mesmo, no madeiro, as nossas dores e enfermidades. E eu comecei então a orar por mim, e comecei a ter experiências de ver a palavra do Senhor se manifestando, porque a palavra do Senhor, quando é colocada em prática, a mão do Senhor se estende e respalda a palavra. Ele não respalda você, ele respalda a palavra, mas quando você está agindo de acordo com a palavra, ele não deixará você ser envergonhado, porque está escrito: aquele que crê não será envergonhado. E eu creio na palavra, e você também crê na palavra, e eu quero te dizer, querido irmão, continua a fazer isso. Hoje eu imponho as mãos sobre as pessoas, como você também impõe, mas eu quero trocar um pouco de experiência. Quando você estende a mão sobre a pessoa, não pense que é pelo seu poder, não pense que é pela unção que está em você, que vai alcançar aquela pessoa naquela necessidade. Não, você está crendo, e é justamente o Senhor que se manifesta naquele momento. Eu já entendo dessa forma, como está escrito na palavra, nós somos mandatários do Senhor. O Senhor nos deu uma procuração, como está escrito. Pastor, onde é que está escrito isso, que o Senhor nos deu uma procuração? Tem mais de um dos lugares, muitos lugares na palavra, mas lá em João, no capítulo 20, a partir do versículo 20, ele diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes será perdoado, a quem retendes será retido. Ele também diz lá em Marcos, ele diz assim: ele está sendo elevado aos céus naquele momento, e ele transfere autoridade para que os discípulos viessem a operar no nome dele. Marcos capítulo 16, está escrito também lá em Mateus no capítulo 28, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todos os povos, a toda criatura, a todas as pessoas. E ele diz, portanto, ide. Quando ele diz portanto, ele está fazendo uma delegação de poderes, como ele fez lá em Lucas no capítulo 9, ele delegou poderes para os 12 apóstolos, para curarem enfermos, para purificar leprosos, para ressuscitar mortos, para expulsar todo e qualquer espírito imundo. E também ele, para não deixar só nos 12, ele então chamou, em Lucas no capítulo 10, ele chamou 70 discípulos, além dos 12, 70, e concedeu também mesmo poder e autoridade para fazer essas coisas: curar leprosos, expulsar espíritos imundos, ressuscitar mortos e exercer autoridade sobre quaisquer doenças e enfermidades. Eles voltaram tão felizes, como está escrito em Lucas no capítulo 10, a partir do versículo 17, e quando chegou no 19, ele diz: eu vos dei autoridade. Ele lhe deu autoridade, ele lhe deu inclusive poder. Por que ele disse autoridade? Ele deu ênfase à palavra autoridade e não em poder, porque poder, irmãos, Deus dá poder, e nós temos poder, mas o diabo também tem poder. Mas ele quis deixar bem claro que nos deu autoridade. Autoridade é um exercício justamente do poder, com legalidade. Então ele está dizendo: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os discípulos estavam super felizes, porque eles tinham dito: Senhor, o que tu nos deste é tão precioso, que no teu nome, pelo teu nome, até os espíritos imundos se nos submetem. E ele, depois de ter dito isso, que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, ele disse: mas não esteja felizes só porque receberam tal autoridade, antes estejam felizes porque o vosso nome está escrito nos céus. Deus
Jesus te deu um nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Mas você pode exercer a autoridade no nome de Jesus. Você recebeu poder para curar enfermos. Você recebeu poder para estender as mãos sobre pessoas que estão enfermas e repreender o espírito de enfermidades, repreender a doença. Mas pastor, não aconteceu. Creia e continua exercendo a autoridade, continua impondo as mãos. A palavra do Senhor, ela não é suscetível de experimento, não, ela é fiel. Creia na palavra do Senhor, creia na autoridade que Ele lhe concedeu, e Deus vai operar tremendamente na sua vida e no seu ministério. Mas é importante que nós saibamos disso, que Jesus Cristo, Ele está conosco, não nos deixará. Em João no capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, te buscarei novamente, e te levarei para o lugar, para onde eu estou, vós podeis estar também. Mas mais à frente os discípulos estavam um pouco pensativos e pesarosos, porque sabiam que o Senhor em breve seria entregue como um cordeiro. Ele mesmo tinha alertado algumas vezes, mas ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu concederei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E eu peço que você abra a palavra para que nós tenhamos o prazer de lermos juntos. Em João no capítulo 14, a partir do versículo 15. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 14, a partir do versículo 15. Ele diz assim: e isso Jesus falando abertamente aos discípulos. Você é discípulo do Senhor? Toca no irmão que está do lado, querido. Toca no lado. E eu quero te dizer algo antes mesmo de nós lermos essa passagem. Querido, seja um crente quente, não um crente morno. Crente morno não agrada o Senhor, como está escrito lá em Apocalipse no capítulo 3, falando abertamente acerca da igreja de Laodiceia. Ele diz: quem dera que fosse quente ou frio, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não, nós não vamos passar por esse problema. Eu e você temos que ser crentes quentes, aquecidos pela chama lancinante da palavra do Senhor. Aleluia. Então ele disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Diga: o Espírito Santo está comigo para sempre. Diga: é uma promessa que já aconteceu. Ele está comigo, porque Ele está no meu coração. E aqui ele continua, 14, 17, versículo 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama o Senhor, amado? Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem amado o Senhor? Você tem andado lado a lado com Ele, exercitando a fé, exercitando a palavra em fé que Ele nos concedeu? Aleluia.
E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia, glória a Deus. Querido, eu e você amamos ao Senhor. Você que está passando por esse problema, por essa dificuldade, não estou de maneira nenhuma, de forma alguma, censurando essa dificuldade, não. É tribulação, é dificuldade, amados. É uma aflição dos tempos modernos. Mas eu quero hoje à noite, com essa palavra, incentivá-lo, despertá-lo, para não tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus tem poder para te manter de pé, e tem poder para curar. Seja um agente de milagres, estenda a tua mão e abençoa quem está próximo de você. E se tem alguém com problema de enfermidade, ora por ele, nós vamos orar daqui a pouquinho. Mas amado, quanto mais você medita na palavra, mais você fortalece a sua fé. A fé, ela é fortalecida quando você medita e pratica a palavra. Você deve ler a Bíblia de uma forma sistemática, não é uma vez por outra, não. Deve ler a Bíblia de uma forma progressiva, paulatina, passo a passo, porque você está se alimentando. Não deixa que o teu estoque esteja vazio, o teu coração, o teu bom depósito, o teu estoque de fé. Porque você, nos momentos de dificuldade, você vai precisar da provisão da fé que está no teu coração. E eu quero então, queridos, te lembrar, uma vez mais, diga: Jesus está comigo. Diga: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, nós andamos lado a lado, porque Ele mora no meu coração. Está escrito em 1 Coríntios, que diz que nós temos comunhão com o Espírito Santo, porque nós somos templo e santuário do Espírito Santo. Que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu e você já nos unimos ao Senhor, eu e você já somos justiça de Deus, lavada e comprada pelo sangue de Jesus, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que fala sobre, diz que Jesus Cristo, quem não conheceu o pecado, ou aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justiça de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Querido, eu e você, nós devemos caminhar com o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Essas dificuldades que são passageiras, estão cada dia ficando para trás. Nessa caminhada cristã, nessa caminhada de fé, cada dia nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Cada dia crermos mais na palavra, porque está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. E eu quero lhe aconselhar a você ler a palavra, meditar na palavra e, amados, gravar a palavra no seu coração. Conforme está escrito lá no Salmo 119, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que o jovem pode purificar o seu caminho? É guardando o seu caminho segundo a palavra do Senhor, também Salmo 119, versículo 9. Então, queridos, guarda a palavra do Senhor, tire um tempo, lê diariamente, para que possa meditar na palavra, para que tenha estoque da palavra que gera fé no seu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e é o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais você fortalece a sua fé, você mais crê na palavra, e você mais se fortalece colocando a palavra de Deus em prática, porque a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Mas você que está passando por um problema de enfermidade, eu quero que você nesse momento, se puder ficar de pé na tua casa,
que está passando com esse problema de enfermidade, eu te peço, fica de pé nesse instante, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nós vamos orar. Quero que você exercite a sua fé, concordando comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada e nós te louvamos, Pai, pelo poder que há nessa palavra. Pai, nós sabemos, Senhor, que onde tu estás, a cura é manifesta. Portanto, no exercício da autoridade do nome de Jesus, eu agora envio uma palavra para essas pessoas que estão enfermas, nesse instante. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que está operando sobre esses corpos, solta agora e sai, e não volta mais no nome de Jesus. Toda e qualquer doença que está alojada nesse corpo, em nome de Jesus, cessa a tua operação sobre esse corpo. Corpo seja completamente restaurado, reaja, metabolismo funcione perfeitamente fortalecido pelo Senhor. Em nome de Jesus, todos os órgãos que foram afetados pela presença dessa enfermidade, sejam completamente restaurados. No nome de Jesus, doença saia, enfermidade saia, e não volta mais para esse corpo. No nome de Jesus, ser completamente curado. Dor, cessa completamente, no nome de Jesus. Cessa toda causa, todo efeito, não fica nenhuma sequela sobre esses organismos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E você, que ainda não fez de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, eu quero convidar você para fazer essa oração comigo. O que é necessário, pastor, para aceitar a Cristo, ou para se reconciliar com Cristo? Não é de todo jeito. É necessário uma fé sincera, uma fé genuína e um coração arrependido. Sem arrependimento não há remissão, não há perdão de pecados. Não vou te enganar. Você precisa se arrepender, deixar os maus caminhos e se arrepender e crer em Jesus Cristo. Conforme Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Então creia no Senhor, se arrependa dos pecados, e Ele faz uma aliança hoje contigo. Se você está nessa posição, quer se arrepender dos seus pecados, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador: pastor, como é que eu tenho a certeza que eu preciso fazer essa decisão? É responder para si mesmo. Se Jesus voltasse agora, você tinha convicção que subiria para o céu com Ele? Se você morresse agora, tinha convicção que você estava salvo, que não ia para o inferno, mas que ia para o céu? Se você estiver com dúvida, essa oração é necessário você fazer. Então vamos fazer. Você que está nessa situação, tanto quem está desviado como quem quer aceitar a Cristo, nascer de novo e entrar para a família de Deus, repita comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, hoje, ouvindo essas palavras, eu creio de todo o coração que Tu és o Filho de Deus, que desceste do céu e viveste aqui uma vida pura, sem pecado, uma vida imaculada, e morreu voluntariamente na cruz do Calvário para pagar pelos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador, eu me arrependo dos pecados, eu reconheço que Jesus morreu por mim, e é por isso que eu quero nesse momento me reconciliar com o Senhor, ou aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, me purifica de toda injustiça, e Pai, obrigado, porque Pai, eu creio que o meu nome, porque eu tomei essa posição e te aceitei com o coração voluntário e puro, Pai, eu aceitei a Ti como Senhor e Salvador. Eu reconheço que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e obrigado por tão grande salvação. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante de Ti essas vidas que se converteram a Ti, Pai, em nome de Jesus, que elas venham sentir fome e sede da Tua palavra, para que possa se fortalecer mais e mais, como criança recém-nascida, desejando o leite genuíno da palavra do Senhor, para que possa se fortalecer, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco também diante de Ti todas essas famílias que congregam na igreja evangélica Verbo da Vida Barro Duro. Pai, nós estamos
momentaneamente impossibilitados de congregarmos fisicamente, por obediência às leis civis, a esse decreto governamental. Mas, Senhor, eu como pastor, eu quero cobrir com o sangue de Jesus a vida de cada uma dessas famílias, e te pedir, Senhor, que guarda cada uma delas. Pai, assim como Moisés orientou para que todos os anciãos e líderes daquelas famílias viessem a colocar o sangue do Cordeiro, a marca do sangue do Cordeiro, nos umbrais das portas. Pai, em nome de Jesus, nos umbrais também e na testeira das portas de cada uma dessas casas, Pai, que representam essas famílias, eu cubro com o sangue de Jesus e profetizo o que está escrito, me aposto, e todos eles, nós nos apossamos dessa palavra, dessa promessa e dessa certeza que está no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, livra-nos e guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Eu profetizo que essa igreja em breve estará cheio de pessoas que têm um desejo intenso de te servir. Pai, mantende acesa a chama do amor à tua obra no coração do teu povo. Pai, para que nós possamos nos congregar, fortalece o teu povo, e eu te louvo por isso, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma boa noite para você, querido, e que Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Fé e confiança no Senhor. Isso é o que foi ministrado. E dando continuidade, nós vamos falar de fé e confiança no Senhor também, através dos dízimos e ofertas. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Salmos 37, versículo 18 e 19, que diz assim: O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados nos dias maus. Agora vamos em Êxodo, no capítulo 16. Êxodo capítulo 16. E versículo 12, que diz assim: Tenho ouvido murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: Ao crepúsculo comerei carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Porquanto, quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como uma geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem do Senhor: Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e comeram uns mais, outros menos, medindo-o com um homer. Porém não sobrava ao que lhe colheria muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto por dia, tanto quanto podia comer. Até aí. Então, Deus manteve aquelas pessoas, né? Alguns murmuraram, mas o sustento do Senhor foi firme diante daquele povo. Então, nos dias que estamos passando, dias obscuros, de incertezas, né? No natural nós temos a tendência a pensar dessa forma. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz a confiança que devemos ter na palavra dele, que ele vela pela sua palavra.
Então não vamos ficar com o diagnóstico de homens, não vamos ficar amedrontados, amém? Porque se necessário for, ele fará descer novamente esse orvalho e trará comida para o povo dele. Então, com essa consciência de sustentação pelo Senhor, de ser sustentado pelo Senhor, nós vamos dizimar e ofertar. E vai aparecer aqui do lado o número da conta, para que você possa com mais comodidade fazer uma transferência ou um depósito. E se você achar de bom agrado trazer aqui na igreja, nós estamos de segunda a sexta-feira, das 8 a meio-dia, com uma pessoa aqui responsável a recolher esses dízimos e essas ofertas. E sejam abençoados em nome do Senhor. E agora vamos trazer a bênção pastoral. Pastor Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, por isso mesmo que eu sempre eu convido a igreja, eu sempre estimulo a igreja a profetizar a palavra. Como está escrito, amados, nós vamos profetizar a palavra. Então diga assim: eu terei um final de semana abençoado, guardado pelos anjos do Senhor e guiado pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, sejam todos abençoados na prática da palavra. Queridos, Deus te abençoe, a ti e a tua casa, no nome de Jesus. Amém.